Esse aqui é o canal Coração Tricolor, sejam todos bem-vindos, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu queria dizer o seguinte: o nosso treinador, Odair Hellmann, tem feito aí alguns jogos com o Fluminense que, na verdade, esses jogadores que ele vem utilizando não são, em sua grande parte, não são jogadores que vão ficar nem no time reserva. Por exemplo, essa dupla de ataque, né, e outros jogadores, né, quer dizer, você tem nesse time do Fluminense, tem um goleiro, você tem realmente o Gilberto, tem o Lucas Claro, talvez fique na reserva, aí depois você tem o quarto zagueiro, que é o Matheus Ferraz, e esse Ourinho talvez dispute uma vaga de reserva, que titular ele não vai ser. Hudson, por exemplo, será titular no meio campo, não é? E o Nenê vai disputar uma vaga, disputar entre aspas, já entra nesse assunto, com o Ganso, e o Dodge vai realmente, eu creio que também tenha condições de ser reserva, mas ali na frente, esses caras que estão jogando, eu acho que não tem realmente a menor condição. E mesmo assim o Fluminense conseguiu 2 vitórias nesse campeonato, 1-0 na estreia sobre a Cabo Friense, 2-0 contra a Portuguesa. Amanhã joga contra o Bangu. E o que eu quero dizer é essencialmente o seguinte: o Fluminense, assim como o futebol moderno hoje em dia, tem que ser como o basquete e o vôlei. Não cabe mais essa história de 11 titulares, de time titular e time reserva. Antigamente o banco só comportava 5 jogadores, hoje são mais de 5 jogadores. Só podiam ser feitas 2 alterações nos anos 70 e 80, antigamente nem isso podia, em 5 jogadores que ficavam no banco de reservas. Hoje em dia, se você quiser, eu não sei nem quantos, acho que bota o time reserva todo no banco, não sei, e são 3 alterações que podem ser feitas. O futebol moderno, e principalmente o Mourinho e o Guardiola fazem isso, ele primeiro tem que ter um elenco enxuto, um plantel enxuto. Quando eu digo elenco, plantel, além dos 11 jogadores, né? Então, como é que ele é enxuto? Começa pelo seguinte: tem os 11 titulares? Tem os 11 titulares, né? Mas você tem que ter 6 jogadores que ficam no time reserva e que, portanto, vão para o banco de reservas, que eles têm que ter consciência de que são titulares também. Então, o time titular, por vários motivos, táticos, técnicos, porque tecnicamente aquele dia o jogador pode não estar bem, não é? Mas principalmente táticos e técnicos, o time titular não pode ter apenas 11 jogadores. O time titular tem que ter 11 mais 6. 11 mais 6 igual a 17. Tem que ser como no basquete, que tem sempre gente entrando. E no vôlei, entende? Então o time titular do Fluminense, e eu vou falar só do Fluminense, para ilustrar aqui o futebol moderno, que eu não estou aqui para falar de outro time, o Fluminense tem que ter 17 titulares. Os 11 que vão jogar de acordo com o adversário, em função da tática do adversário, em função da técnica dos adversários, e 6 jogadores que vão ficar no banco de reservas, mas que têm a motivação e a consciência de que são titulares também e que só não vão começar jogando. Podem entrar a qualquer momento. O Fluminense tem algum Neymar? Não tem. Talvez tenha o Evanilson lá na frente e o Marcos Paulo, que eu acho que não podem sair desse time. Assim, até o Muriel, que é uma muralha, tem um goleiro que, se ele sair, né,
pode substituído, não digo altura, mas o Marcos Felipe tem se mostrado um excelente goleiro. Então o que acontece? O Fluminense tem que ter 17 titulares. E quais são esses 6 que não entram ocasionalmente, certo? Porque isso tem que variar de acordo com o futebol moderno, com o adversário, meu filho. Entende? Então, tem um goleiro, tudo bem. O goleiro não precisa variar, ok? Mas tem que ter, não é? Aliás, o plantel tem que ter 3 goleiros, por motivos óbvios. Se acontece como aconteceu ano passado, Muriel quebrar a mão, aí entra o Marcos Felipe, cadê o terceiro goleiro? Né? Vai num jogo, Marcos Felipe se contunde, tchau e benção. Então isso é mais do que sabido, todo time tem que ter no plantel, no elenco, 3 goleiros. Então vamos lá. O primeiro dos 6 é o goleiro. O time tem que ter um lateral que possa entrar a qualquer momento, disputar posição aí com o lateral direito e o lateral esquerdo, fazer sombra, né? Tem que ter um zagueiro, tem que ter um cabeça de área, ou seja, meio campo defensivo, um meia ofensivo e um atacante. Deu para entender? Claro que sim, como eu sempre digo, tricolor não é burro. Então, esses jogadores têm que estar sempre prestes, sempre prontos para entrar e conscientes como jogadores de basquete e de vôlei, que entram o tempo todo. Essa mentalidade é que tem que ser imposta aos jogadores e que eu espero que o Odair tenha esta mentalidade. Porque o que acontece? O time do Fluminense atualmente tem jogadores que não vão ficar. Eu acho assim que, por exemplo, o Guardiola e o Mourinho, eles trabalham com no máximo 30 jogadores. O time titular, o time reserva, 22. Mais o goleiro, 23. O terceiro goleiro, 23. Não é? E aí, ainda para chegar a 30, são 7. Né? Esses 7, tem um dos dois que não gosta nem disso. Que não sei qual agora, se é o Guardiola ou o Mourinho. Então, se você está aí com já 23 jogadores, né, eu acho que um dos dois diz que o ideal são 25 no máximo. E por que isso? Porque se você tem um elenco com mais de 30 jogadores e um time titular e os outros são reservas, os reservas e aqueles outros que nem reservas imediatos são, não só ficam desanimados, como vocês podem ter a mais absoluta certeza de que eles ficam no ouvido dos titulares, reclamando da vida e acabam desanimando os titulares também. Eles não convivem o tempo todo, não concentram, não correm juntos, estão lá correndo do lado do outro, falando assim, pô, eu não tô nem para isso aqui não, meu irmão, entendeu? Eu quero saber do meu no fim do mês, entendeu? E assim que der o fim do ano, eu me mando daqui para outro clube. É assim. A gente sabe que é assim. Eu estou cansado de ver jogador treinar junto. Eu já vi treino do Fluminense, já vi treino do Botafogo, já vi treino do Vasco, já vi treino do Bangu, entendeu? E sei como é que é. Sei como é que é. Os caras ficam lá conversando. Você não imagina o tipo de jogador que conversa com o outro. As panelas que se formam. Às vezes é o titular conversando lá com um monte de reserva. Entendeu? Os caras para cima e para baixo. Aí por isso que às vezes tem desentendimento no grupo, né? Porque aquele é a panelinha daquele titular e ele quer aqueles caras no time no lugar do que estão jogando. Bom, mas isso aí já é um assunto de ordem talvez disciplinar, né? E que espero que não aconteça no Fluminense. Agora, o melhor exemplo que eu posso dar aqui é do Ganso com o Nenê. Ou joga Ganso ou joga Nenê. Então, o Nenê, ele tem que se conformar que ele tem que ser o jogador que é titular junto com o Ganso. E o Ganso tem que se conformar que se em determinada partida o Odair achar que é melhor o Nenê começar jogando, ou que se em determinada partida o Ganso tiver que ser substituído, ele não tem que querer dar porrada no Odair como quis dar porrada no
no Oswaldo de Oliveira. Porque essa mentalidade aí já foi, já acabou, é do milênio passado. De 11 titulares já acabou. Aliás, nem é, porque nessa época aqui, ó, dessa camisa aqui, da máquina, que não dá para ver, que está escrito Rivelino, existiam dois jogadores, que eram o Kleber e o Rubens Galaxy, que começaram em 73 e foram até 80. E nem sempre eles foram titulares. O Rubens Galaxy foi titular no time de 80 na lateral esquerda, mas o Rubens Galaxy era um coringa, que ele só não jogava no gol. Em todas as outras 10 posições de lateral direita a ponta esquerda, o Rubens Galaxy jogava. E o Kleber, ele, se não foi titular em 83, ele foi como se fosse titular, porque tinha sempre alguém se machucando. Ou era o Gerson, ou era alguém. O Kleber jogava no meio campo e ele jogava nas 3 posições do meio campo, tá? Então, quer dizer, em 80 o Kleber estava na reserva, não fez parte daquele timaço campeão de 80. Mas você vê diversos pôsteres do Fluminense, de 73 a 80, que mesmo que o Kleber e o Rubens Galaxy não sejam titulares naquele ano, eles estão no pôster ali, porque tem sempre alguém suspenso, alguém machucado, então isso na prática já acontece. Agora, uma coisa é você ter um timaço cheio de recursos, que você pode ter um banco de reserva, que você olha assim pro banco e fica maravilhado. Pô, posso botar qualquer um. Eu me lembro na época que o Fluminense tinha Mário Sérgio no banco de reserva. Entendeu? Agora, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, então o que tem que ser trabalhado é exatamente isso. Tem um banco de reserva? Tem. Você pode botar não sei quantos jogadores no banco de reserva para fazer 3 alterações? Pode. Mas, de preferência, esses jogadores que não são nem titulares, nem são reserva, porque não existem 11 titulares, mas nós temos que ter 17 titulares, eles têm que estar entrando sempre. E o maior exemplo que eu gosto de dar aqui é Ganso e Nenê. Nem Ganso nem Nenê podem ser titulares nesse time do Fluminense. Os dois têm que revezar de acordo com o adversário, de acordo com a capacidade técnica, de acordo com a capacidade física, de acordo com a capacidade tática do adversário. Entenderam? Porque o futebol moderno, hoje em dia, pede essencialmente isso aí que eu acabei de falar. Ok? Recado dado. Agradeço muito a participação dos meus queridos inscritos que vem me dando força, likes, comentários. Agradeço aos inscritos e aos não inscritos que assistiram o vídeo até aqui. Peço que, por favor, naveguem no canal. Quem não se inscreveu, quem sabe, vê um vídeo que acaba se empolgando, te fazendo se inscrever no canal e dar o like. Ok? Saudações tricolores. Que vença o melhor amanhã, Fluminense e Bangu, e que o melhor seja o Fluminense. E até a próxima.